Segue passeando com a nossa reportagem espalhada aqui pelo Brasil, pelo mundo também. Nossa parada agora em São Paulo para te contar que pelo menos 21 capitais vão ter transporte público gratuito no segundo turno das eleições. E esse número ainda pode aumentar nos próximos dias conforme as prefeituras forem definindo os esquemas de transporte junto das empresas concessionárias para operar esse sistema nas cidades brasileiras. O Renan Fiuza tem informações direto para a gente aqui de São Paulo, né, Renan? Que é uma cidade que já bateu o martelo. Passe livre vai valer por aqui? Conta pra gente, muito bom dia. Tudo bem, Stephanie Colombo, ótimo dia para vocês. Boa terça-feira para todo mundo que está com a gente aqui na CNN Brasil. Sim, já bateram o martelo sim por aqui, viu? Pela capital paulista teremos gratuidade. Vamos só lembrar que nos últimos dias o STF autorizou as prefeituras para que fizessem aí essa negociação com as empresas, encontrassem a melhor maneira, mas o STF falou, olha, vocês podem conceder a gratuidade no dia das eleições, no próximo domingo, para a população. Então, é claro que a nossa equipe foi atrás aí, perguntando para a prefeitura, capital por capital, para saber como é que anda a situação em cada região aqui do nosso país. Então, o que a gente traz de recorte? 21 capitais já autorizaram, então terão a gratuidade no transporte público no domingo, dia 30 de outubro, data essa do segundo turno. A gente está falando de Boa Vista, Maceió, estamos falando de Palmas, Campo Grande, Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Rio Branco, Fortaleza, Cuiabá, Porto Alegre, Aracaju, Floripa, Macapá, João Pessoa, Curitiba, Vitória, Porto Velho, BH, São Paulo e, por fim, Brasília. Agora tem algumas outras capitais, outras cidades também que estão em tratativas, negociações, né? Uma das capitais que a gente destaca aqui é Natal, viu? Que essa decisão ainda está sendo analisada pelo STF. Natal concedeu ou pretende conceder alguns descontos nas passagens, mas essa decisão ainda vai ser analisada. Duas capitais informaram que estão a definir a situação. A gente está falando de Recife, estamos falando também de Salvador, por isso esse número de 21 capitais ele pode aumentar sim. E 3 capitais não responderam aos nossos questionamentos da nossa produção. A gente está falando de Goiânia, São Luís e também Teresina. Agora trazendo um pouquinho de recorte por recorte aí de algumas capitais importantes e que podem ser determinantes para essa eleição, né? BH, por exemplo, Minas Gerais. O decreto foi assinado domingo pelo prefeito Fuad Norman, né? Então vai ser publicado hoje no Diário Oficial da União. A gratuidade vale para qualquer linha de ônibus convencional e também suplementar para todos os passageiros. Isso quando a gente fala de BH. Rio de Janeiro, vamos só lembrar que no Rio de Janeiro a gente já sabia que teríamos gratuidade desde antes mesmo do primeiro turno, então esse anúncio já foi feito, primeiro e segundo turno com gratuidade lá no Rio de Janeiro. São Paulo, essa informação inclusive foi confirmada ontem pelo nosso analista Yuri Pita, né? Então como é que vai funcionar aqui na capital paulista? A gente está falando de uma gratuidade começando a valer das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite, né? Depois de uma série de pressões também que a gente vem acompanhando de políticos e organizações, esse anúncio foi feito, né? Em nota, tem uma notinha aqui da capital paulista, essa decisão foi tomada em uma reunião com os secretários municipais e aí na sequência apresentada a representantes da sociedade civil, inclusive um adendo aí, eles vão acrescentar mais 2.000 ônibus no domingo, dia da votação. E para a gente finalizar esse recorte, vamos falar de Brasília, capital federal, né? Metrô e transporte público e ônibus, né, coletivos vão funcionar das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite, com gratuidade. Mas ainda tem algumas questões, tá? Essa foi uma determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, portanto, pedindo para que existisse essa gratuidade no transporte público, assegurando o transporte público para toda a população. E aí tem uma questão que é bastante interessante da gente destacar dessa determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que caso seja descumprida essa determinação, está passivo de multa, e uma multa salgada, viu? Chegando a quase R$1 milhão ou até mesmo superior a R$1 milhão. Então a gente trazendo esse recorte, obviamente 21 capitais nesse momento, segundo o nosso levantamento, mas como a gente apresentou aqui no Novo Dia, tem algumas capitais definindo e esse número pode ser ainda maior até o dia da votação, de passe livre aí para a população ir e vir
e conseguir votar numa boa, tá? Volto com vocês. Valeu, Renan. Renan Fius, ao vivo, direto de São Paulo, que vai então oferecer transporte gratuito, catracas livres, das 6 da manhã às 8 da noite, no domingo, dia 30 de outubro. Mas é importante também que a Prefeitura coloque à disposição ônibus para circularem pela cidade de São Paulo. Estava conversando com o João aqui agora há pouquinho, que estava lembrando, no dia da votação trabalhou, né, João, aqui na CNN, como todos nós, esperou 1 hora para pegar o ônibus aqui na Paulista para ir até a Vila Mariana, que é aqui do lado, e depois mais 40 minutos para chegar até o Ipiranga, que por sua vez é ao lado da Vila Mariana, ou seja, uma distância relativamente bastante curta. Então, né, não dá para ficar esperando 2 horas para conseguir sair da Avenida Paulista e chegar até o Ipiranga. Aos domingos a frota é reduzida, é assim que acontece desde que São Paulo é São Paulo, mas se haverá mais gente disputando espaço nos ônibus, porque a passagem vai ser gratuita, mesmo que eventualmente não vá votar e precisa fazer alguma coisa, quer aproveitar a passagem de graça, a Prefeitura precisa botar ônibus para rodar. Não adianta deixar a mesma quantidade de ônibus que tem à disposição num domingo qualquer, porque aí vai ser muito mais passageiro, muito menos ônibus, e as pessoas vão acabar desistindo, não pelo preço da passagem, mas pelo tempo que tem de ficar esperando no ponto.